Olá, pessoal. Tendo em vista que as nossas duas últimas aulas não foi possível fazer a gravação, eu até coloquei para gravar, mas devo ter feito alguma coisa errada, ou deixei de fazer alguma coisa certa, que as gravações não apareceram, tá? Tendo em vista que a nossa prova já está em cima, então eu resolvi gravar essa videoaula com a revisão do que nós conversamos e exemplificamos na última aula. Bom, a nossa disciplina de análise, o material que a gente está usando é aquele livro do William Capri, Analisando a Forma Clássica. E nós já estudamos dali 3 capítulos. Primeiro capítulo, nós vimos os tipos de progressões harmônicas que acontecem dentro de uma estrutura musical, né? O compositor, por exemplo, quando ele quer iniciar uma música, ele vai apresentar o tema, então ele não se movimenta muito, ele faz aquela progressão prolongacional, né? Aí, se ele vai continuar a ideia, ele recorre a progressões sequenciais, e se ele vai encerrar, ele faz a progressão cadencial, né? Isso nós vimos bem no primeiro capítulo. Aí, a partir do segundo capítulo, nós começamos a estudar os temas, né, que são tipos formais, tipos de formas musicais, tipos de estruturas de ideias musicais, como o compositor procede quando ele vai compor uma peça, como é que ele constrói um tema. Né? Então, o capítulo 2, o tipo de tema que nós vimos foi a sentença simples, de 8 compassos, e o terceiro capítulo nós vimos o período, né, que também é um tipo de tema de 8 compassos, e que a diferença entre a sentença e o período vai ser de acordo com o procedimento que o compositor vai fazer relacionada à temporalidade da música, a apresentação, a continuação e a finalização. Né? E essa temporalidade do momento de iniciar, de como vai prosseguir, como vai terminar, é o que o nosso autor chama de função formal, a função de temporalidade, a função de estar no início, estar na parte mediana e estar na finalização. Então, partindo dessa ideia de função formal, a sentença, que é o primeiro tipo, e o tipo mais comum de temas que a gente tem, a sentença simples, de 8 compassos, foi apresentada para nós no segundo capítulo, e ela é constituída, no caso, de uma frase de apresentação e uma frase de continuação. Tá? Na sentença, não sei se vocês lembram, o primeiro exemplo que a gente viu é o exemplo clássico de sentença, que foi teorizado pelo Schoenberg, né, esse tipo de frase, de ideia musical, onde ele diz que o compositor cria uma ideia básica, por exemplo, aquela de Beethoven, né? Repete essa ideia básica, e aí ele vai seguir aproveitando os motivos que foram apresentados para fazer agora a frase de continuação. Aí, lembrando vocês que, no caso da sentença, a gente vai ter uma única frase, tá? Que vai concluir com uma meia cadência, não é? Quer dizer, uma única frase, não. A gente vai ter a frase de apresentação, a frase de continuação, mas apenas uma única cadência, tá? Então, a frase de apresentação, ela apresenta 4 compassos, é constituída pela ideia básica e a repetição dessa ideia básica. Aí vocês tentem lembrar que lá no terceiro capítulo a gente vai ter os 3 tipos de repetição de ideia básica, que ela pode ser uma repetição exata, ela pode ser uma repetição na dominante, chamada de afirmação-resposta, ou pode ser uma repetição sequencial. Tá? Então, a partir do exemplo do Beethoven, a gente vai apresentar aqui um outro modelito de sentença concebida pelo Ernesto Nazaré no choro Zenit. Gostaria de chamar a atenção que a gente não está lidando com a música inteira, que a gente está lidando com as ideias básicas, iniciais, que vão ser desenvolvidas ao longo da peça.
tá? Então, no choro Zenit, o Ernesto Nazaré apresenta essa ideia básica aqui, dessa frase de apresentação, ideia básica, a repetição dela. Pronto, então aqui nós vimos tal qual o Beethoven fez, só que o Beethoven repetia a ideia básica na dominante. O Ernesto Nazaré, não. Ele repete a ideia básica, né? Ele faz os primeiros 2 compassos da ideia básica, seria isso aqui. E aí repete igualzinho, repetição exata. Ok? Então, isso foi a frase de apresentação. A frase de continuação da sentença tem aquelas características que nós vimos, onde vai haver uma fragmentação, uma aceleração, enquanto na apresentação, na frase de apresentação, a tendência é usar progressões prolongacionais, né? Que é só aquela para apresentar, não tem objetivo de concluir nada, né? É só prolongar, na verdade, a tônica ou a dominante. Na frase de continuação, vai haver uma maior movimentação, que ele diz, a fragmentação, a aceleração do ritmo harmônico, a aceleração da superfície rítmica, as ideias motíficas, elas são mais curtas, né? A harmonia vai mudar mais vezes, e é o que acontece aqui na frase de continuação, que ele vai, a frase de continuação, que é aqui. Por fim, ele faz a meia cadência, tá? Então, essa sentença de 8 compassos, nós tivemos frase de apresentação, de 4 compassos, e frase de continuação com mais 4 compassos, concluindo com uma meia cadência, tá? Aí vamos ver aqui mais um exemplo de sentença. Deixa eu ver aqui, página 84. Então, a ideia básica. Aí, repetição da ideia básica. Agora, vai começar a frase de continuação, fragmentação. Pronto. Então, mais um exemplo aqui de sentença. Outro exemplo aqui, nós vimos até aquele exemplo do Tom Jobim, do choro Garoto. E a meia cadência, tá? Exatamente igual o Beethoven, o Tom Jobim faz igual o Ernesto Nazaré, repete a ideia básica, né? E aí vai e faz a frase de continuação e conclui com uma meia cadência, tá? Pode ser meia cadência, pode ser cap, tá? Pode ser cai. O importante é que a cadência só vai haver no 8º compasso, no caso da sentença simples, tá? Então, e vocês, quando forem na prova, eu vou pedir que vocês avaliem qual foi o tipo de repetição de ideia básica que ele fez. Se foi a exata, se foi na dominante ou se foi sequencial. Ok? Bom, então, isso com relação à sentença. Agora, com relação ao período. Enquanto na sentença eu tenho a frase de apresentação e a frase de continuação, no período eu vou ter 2 frases com 2 cadências. Tá? Eu vou ter a frase antecedente e a frase consequente. A frase antecedente, eu vou ter a apresentação da ideia básica, seguida. Então, os 2 primeiros compassos no período é uma ideia básica, e os outros 2 compassos vão ser ideias contrastantes, certo? Aí, a partir do 3º compasso, eu vou começar a progressão cadencial.
Atenção, a progressão cadencial, que vai fazer a cadência lá no quarto compasso. Tá? E depois vou ter a frase consequente, em que vai ser trazida de volta, vai retornar a frase antecedente, a ideia básica, ou seja, os elementos temáticos apresentados na frase antecedente, eles vão retornar na frase consequente, só que agora essa última frase, a partir do quinto compasso, ela vai ser concluída com uma cadência mais forte, que é a cadência do quarto compasso. Tá? Geralmente é uma meia cadência no quarto compasso, mas também pode ser uma CAI. O que caracteriza o período é justamente a última cadência, a cadência lá no oitavo compasso, que vai ser uma cadência mais forte que a anterior. Por exemplo, isso aqui pode ser meia cadência no quarto compasso e pode ser uma CAI no oitavo. Ou pode ser uma CAI aqui e uma CAP no final. Certo? Então, a principal característica é uma cadência, as duas frases que têm os mesmos inícios, né? Tem o mesmo início, frase antecedente, frase consequente, e a última cadência, a cadência do oitavo compasso, é mais forte do que a cadência que ocorreu no quarto compasso. Certo? Então, vamos lá. Função formal com relação à sentença, a gente vai ter frase de apresentação, né? Que projeta uma ideia de continuação, frase de continuação. No período, eu vou ter frase antecedente e frase consequente. No período, eu vou ter duas cadências. Tá? Então, vamos ver aqui, exemplo aqui de período. Eu vou colocar aqui primeiro um bem simples aqui do nosso livro. Aqui no quarto compasso, a cadência, e aí a continuação, a frase consequente, tá? Então, continua com a frase consequente. Na outra frase de continuação, aqui é frase consequente, que representa, e aí, atenção, que essa reapresentação, ele pode trazer variações melódicas, que é o que ele faz aqui quando ele reapresenta. Né? Porque na frase antecedente era isso aqui. Na frase consequente, é a mesma ideia, com pequena variaçãozinha melódica, mas é a mesma criatura, tá? É a mesma ideia básica e ideia contrastante. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de período. Aí, vamos ver um exemplo de período aqui no choro. Vamos ver esse choro aqui do Ernesto Nazaré. É um choro Beija-Flor. Mas eu acho que deu para entender, tá? Vou tentar fazer mais uma vez aqui, porque eu estou praticamente assim improvisando, sem ter estudado, hoje é domingo, agora que eu estou pegando no piano, então deixa para lá os erros, o importante aqui é o conteúdo. Eu vou tentar repetir, errando um pouquinho menos, quem sabe. Frase antecedente e frase consequente nesse choro Beija-Flor. Um outro exemplo, vamos ver aqui agora. É no choro Fonfon, do Ernesto Nazaré. De período a gente encontra aqui nesse choro.
Deixa eu ver se temos outro exemplo aqui. Página 61. Problema não, vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Teve uma cadência mais fraca e uma cadência mais forte lá no final, ok? Então, quando forem analisar o período, né, observar que a última cadência vai ser mais forte. Lembrando a vocês que o período também pode modular. A segunda frase pode terminar, aí vocês têm que observar bem o tipo a modulação, não é? Mas a cadência tem que ser mais forte do que a cadência anterior. Então, vamos ver aqui, até na apostila de vocês, tem um exemplo aqui de período modulante, o exemplo 3.26, que começa em Si menor e termina em Fá sustenido menor, que é esse aqui. Então, observe que terminou em Fá sustenido menor, mas fez o procedimento cadencial, aí o 251 ou 451, para terminar com uma cadência autêntica perfeita, certo? Minha gente, então é isso. Dei uma olhadinha, a prova toda vai ser auditiva. Vou mandar os printzinhos para aí vocês vão escrever, né, o que encontraram ali na sentença, se foi sentença, primeiro dizer se é sentença ou se é período. Depois, se é sentença, qual foi o tipo de repetição que ele utilizou, qual foi a cadência no final. Sentença tem apenas uma única frase. Sentença tem apenas uma cadência, tá? São duas frases, de apresentação e continuação, mas uma única cadência. E período tem também duas frases, frase antecedente e frase consequente, com a frase consequente tendo uma cadência mais forte, ok? Minha gente, é isso. Espero que tenha dado para... Eu sei que deu para entender direitinho. Tá? Agora vou selecionar direitinho questões para que seja, não é um desafio para vocês, tá? É uma experiência auditiva, é uma experiência, a prova vai ser uma experiência musical, uma oportunidade de vocês ouvirem um trecho musical concentradamente e falar sobre ele, reconhecer as harmonias, porque no texto primeiro vocês vão ouvir, né? Mas vai ter o print e a partir do print vocês vão escrever direitinho a questão ali da prova, que vocês encontraram, certo? Então, a gente se encontra terça-feira, 9h30, para fazer a nossa prova, ok? Beijos, tchau.